Oi, minha gente. Voltamos. Oi, tudo bem com você? Sejam bem-vindos de volta. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Lani Reis E eu sou Joane Silva, e você está no canal Foco na Bíblia. Solta a vinheta. Foco na Bíblia! Foco na Bíblia! O assunto de hoje é... Vamos falar sobre coisas importantes no reino. Coisas que nós vemos no dia a dia. Por exemplo, qual o preço do Evangelho? O que nós ganhamos com isso? Qual que é o ganho que nós temos? Tem um texto de Paulo que Joane ama muito, que ele fala assim: porque para mim o viver é ganho e o morrer é lucro. E ele estava falando isso. Cadê o Evangelho? Ele não estava nem aí. Então, eu quero falar de uma pessoa que eu li esses dias e que eu fiquei impactada com o discurso dele, assim como o discurso de Pedro, quando ele, como a gente diz lá na Bahia, arregaça, falando sobre as pessoas que foram cheias do Espírito Santo naquele dia, que ninguém estava entendendo, achando que era vinho, que estava bêbado, enfim. E Estevão também, que foi um dos caras, um dos diáconos da época da igreja primitiva. Ele tem a oportunidade, quando as pessoas levam ele para ser preso, para ser, na verdade, condenado, né, por estar pregando o evangelho, estar fazendo coisas simples, por exemplo, sinais, milagres, prodígios, dessas coisas que Estevão fazia e os demais apóstolos, e ele foi perseguido por conta disso. E quando ele foi perseguido e ele foi confrontado, ele teve uma oportunidade, talvez a única oportunidade na vida dele, de falar diante de todas as autoridades, diante de todas aquelas pessoas, sem medo, com ousadia, cheio do Espírito Santo, porque se você for ler esse discurso, não dá para falar agora nesse vídeo que é muito rápido, mas depois lê em casa, Atos capítulo 6, você vai ver. Que paixão, eu fiquei apaixonada, eu me senti lá no meio daquela multidão, né? Com o que ele fala da palavra de Deus, eu tenho certeza que ele estava cheio do Espírito Santo e ele tinha realmente conhecimento da palavra, mas tudo que ele estava falando ali é a trajetória do povo de Deus, desde Abraão, Moisés, José, ele vai levando tudo até chegar na parte que fala de Jesus, para confirmar o evangelho, para confirmar quem era Jesus, que eles perseguiram e que eles tratavam como se fosse um rebelde que as pessoas seguiam naquela época. E ele foi apedrejado naquele dia. Naquele dia ele foi morto e naquele dia ele teve uma visão dos céus e a Bíblia diz que ele via Jesus de pé à direita de Deus, e ele ficou, tava ali, ele não estava nem sentindo mais a morte. Tchau, morte, tudo bom? Porque ele estava vendo Jesus de pé, cara. Imagina Jesus receber uma pessoa de pé. Que honra, que honra. Então, esse era o preço pelo qual os apóstolos pagavam, que muitos dos nossos irmãos estão pagando nesse momento agora. Deve ter alguém sendo morto lá no Iraque, nesses países onde o evangelho não pode ser pregado, onde não pode nem ser pronunciado o nome de Jesus, e a gente aqui de boa no Brasil, no nosso YouTube assistindo vídeo, tomando café, se enrolando arroz coberto no frio, aí na Bahia tomando água de coco, enfim. E pelo que nós estamos lutando mesmo? Qual é o preço que nós estamos pagando pelo evangelho? Será que nós estamos dispostos realmente, se alguém chegar com a arma hoje na nossa cabeça falando nega Jesus, e aí, será que você vai negar? Será que você vai estar nem aí, pregar, ser cheio do Espírito Santo mesmo, diante de todo mundo, as autoridades, não negar e começar a falar: olha, esse Jesus que vocês estão perseguindo aí, você sabe quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, não sei o quê, trazer a trajetória da Bíblia toda e as pessoas ficarem furiosas, dominadas pelo poder das trevas, e matar aquela pessoa, e a pessoa sabendo que o nome dela está garantido no céu. Que tipo de cristão nós somos? Então, eu e Joane, nesse vídeo hoje a gente está falando de um assunto que é muito importante, porque qual é a causa do evangelho?
em que ponto nós chegamos? Porque muitas pessoas hoje em dia têm usado as plataformas digitais, têm usado os púlpitos, têm usado as comunidades, as congregações para elevar o nome delas e ficar famoso e fazer um marketing de Jesus, mas às vezes não está nem sendo perseguido, alguém levanta lá uma calúnia contra ele no YouTube, uma calúnia lá, leva um processo e a pessoa, estou sendo perseguido, socorro. Enquanto os nossos os pais na fé, os patriarcas, os apóstolos foram perseguidos, foram mortos. E Joane tem uma lista imensa aqui de pessoas que realmente entregaram suas vidas em favor do evangelho sem ganhar nada por isso, né? Elas não estavam ali fazendo favoritismo, elas não estavam ali porque o nome delas ia aparecer na primeira página do Diário Oficial, elas não estavam ali porque o nome delas ia estar lá, destaque no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque nem tinha na época, se tivesse estava em primeiro lugar, mas eles não estavam nem aí por isso, eles estavam interessados com a causa do evangelho e com que as pessoas crescem no que Jesus tinha passado para eles. Joane. Oi. Então, a gente estava falando aqui justamente qual era a vantagem, né? Qual era a vantagem? Porque quando eu vejo as pessoas dizendo que toda essa história de Jesus ter morrido, ressuscitado, isso é uma balela, isso é uma mentira, tem muita gente que tem até respaldo, literatura, filosofias, para dizer que tudo isso é uma mentira e tal. Mas assim, vamos pensar, vamos ser inteligentes aqui. Qual era a vantagem de seguir alguém que foi morto com morte de cruz? E tido como maldito naquela época. E qual era a vantagem que tinha de alguém pegar e se levantar e falar, não, eu creio, né, que esse Jesus... E assim foi, eu sou apaixonada também pelo livro de Atos, porque assim, mostra a paixão, eu vejo paixão no livro de Atos, mostra a paixão que aqueles homens tinham em levar a verdade e dizer assim, não, eu creio nesse Jesus. A gente estava falando do Estevão aqui, do discurso que ele deu. O cara era apaixonado, ele era um cara que acreditava em Deus e ele tinha um conhecimento, porque para dar um discurso daquele, ele leu muito, ele estudou muito para falar aquilo. Então, talvez tenha sido a única e a última oportunidade que ele teve, mas ele arrebentou, ele falou. Mas assim, a nossa pergunta é assim, qual era a vantagem que eles tinham? Se eles estavam sendo perseguidos, ela estava sendo apedrejada ali, humilhados, apedrejados, enforcados, o outro teve a cabeça arrancada e crucificado de cabeça para baixo. Então, qual era a vantagem? Então, nós não estamos aqui com o objetivo de criticar ninguém, não. Nós estamos dizendo, alertando ao povo, né, de que o que nós passamos hoje nem se compara com toda a perda que eles tiveram, todo o sofrimento que eles tiveram. Então, hoje, não vou dizer para você que hoje é fácil ser crente, porque nunca foi fácil. Mas para onde nós estamos caminhando, né? Para onde nós estamos caminhando e quem nós estamos pregando? Será que esse evangelho que nós pregamos, ele realmente está inserido em nossas vidas ao ponto de que nós não vamos negar Jesus em nenhuma situação? Porque sabe quando é que nós negamos Jesus? Quando acontece uma situação de que as pessoas chegam e falam assim, cadê, tem algum crente aqui para orar? A gente está negando o evangelho. Quando cai alguém lá endemoniado ou que passa alguém mal na rua, aí alguém fala assim, nossa, não tem ninguém aqui para orar, e a gente sabe o que a gente faz? A gente dá uma de crente Nutella e se esconde. Então assim, eu tô falando de situações tão rasas. E assim, o questionamento de hoje que nós temos é assim, que preço nós estamos pagando pelo evangelho? Qual o valor que tem tido o evangelho? O que Jesus é pra gente, sabe? Aí você lê os livros de Atos, você pega aquele livrinho Heróis da Fé, você fica envergonhada. Falando, meu Deus, então assim, o que eu tô fazendo para que esse evangelho... Porque sabe por que eles lutaram tanto? É para que esse evangelho chegasse até a gente. Para que a gente tivesse um exemplar da Bíblia hoje nas nossas mãos, que nem tinha naquela época. Nem tinha. Então assim, mas eles lutaram para que o evangelho não se perdesse.
E o que nós estamos lutando para que as origens, as coisas que estão aqui na palavra de Deus, elas não se percam no decorrer do O que tempo. nós temos feito? O que nós temos feito? Eu não estou falando que a Bíblia vai desaparecer, não vai desaparecer, porque a palavra de Deus é muito maior do que tudo isso que a gente está falando. Mas assim, o que nós estamos fazendo para que o nome de Jesus ele seja anunciado? Para que o nome de Jesus fique famoso, para que o nome de Jesus seja pregado. O que nós estamos fazendo? Então, o objetivo desse vídeo hoje é uma reflexão. Nós citamos aqui Estevão, eu posso falar de Pedro, eu posso falar de Paulo, eu posso falar de Tiago, eu posso falar de tantos homens que deram a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos hoje ter esse evangelho limpo, né? E Deus, ele conta com a gente. Então, faça a sua parte. Seja o Estevão aí E aí? da tua parentela. Vai querer ser apedrejado? Como é que é? Seja o Estevão, seja o Paulo, você tenha a ousadia de dizer que você realmente acredita. É muito estranho você ver algumas pessoas que você chega pra conversar e tipo, fala, não, eu não gosto. Aquela conversa, não gosta de discutir religião. Quem tá discutindo religião? Ninguém tá discutindo religião. A gente tá falando de Bíblia, nós não estamos discutindo religião. Né? Porque, sei lá, não sei nem dizer, religião não se discute. Ninguém tá discutindo religião, nós estamos falando que nós não podemos abaixar nossas cabeças diante de algumas situações, porque esses dias eu vi alguém falando assim, mas quando alguém fala mal da igreja, muitas vezes a gente não tem coragem de ir lá e falar assim, peraí, por que você tá falando assim? Por que você tá falando assim? Porque assim, eu tive situações que a pessoa falou assim, esse negócio de igreja, que pastor, é isso, pastor, aquilo. Eu falei, eu não tenho compromisso com o pastor, gente, nem com a igreja. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Então, Deus, ele conta com a gente, para que a gente possa pegar a causa do evangelho. Tem um negócio que Paulo fala, que eu amo, lá em Efésios, que ele fala assim, por esta causa me ponho de joelho. Eu não lembro disso agora. Então, Paulo, ele orava pela causa do evangelho. A causa de Paulo era muito maior do que uma causa individual. Não era a causa dele. Era a causa do evangelho para ser universal. Era a causa que ele queria que o evangelho chegasse. E o evangelho ele pudesse chegar. E qual é o legado que você vai deixar na sua geração? Porque nós não sabemos, Jesus pode voltar agora. A qualquer momento. Mas Jesus pode voltar daqui a um tempo e você já pode ter voltado para você. Você já pode ter ido embora desse mundo. E qual é o legado que você deixou? Alguém vai olhar e falar assim, não, eu tinha, Joane pregava o evangelho, Anne pregava o evangelho, e você? O que você está fazendo pela causa do evangelho? Por isso não me envergonhe do evangelho. Porque é o poder de Deus. Tchau, gente. Um beijo, até os próximos Reflita vídeos. sobre isso e seja você um Estevão. Talvez a morte que nós retratamos aqui, aquela morte de pedradas, é uma morte muito forte. Mas de repente você talvez possa passar por alguma situação que você demonstre o quanto amor você tem pela palavra de Deus e o quanto você quer que esse evangelho seja pregado e seguir em frente, que as pessoas consigam ouvir, né, a palavra de Deus e serem convencidos pelo Espírito Santo através da sua vida. Deus quer usar você. Vida. Olha aí. Recebe essa palavra, guarda no seu coração. Beijo, E gente. foco na Bíblia. Foco na Bíblia. E não se esqueça, não deixe de clicar aí do ladinho, tem um sininho, notificações. Gente, aproveita e segue a página da Anne. Segue @Anne Reis Oficial. Segue a página da Joane Silva, oficial. Nós somos oficiais, porque só somos únicas. No Instagram e no YouTube. Beijos. Tchau.